Hoje a gente vai falar das cartadas da OTAN para uma ofensiva contra a Rússia, e essa guerra está longe de acabar, tá? E a gente vai falar também sobre Japão e China, porque os Estados Unidos entrou lá e fez demonstração de força com bombardeiros sobrevoando o mar do Japão contra a China. A gente vai falar sobre tudo isso hoje. Então, ó, já vou pedir para vocês conhecerem lá o meu canal de cortes, o Parabólica Lives, tá bom? Eu sempre confundo. Vai estar ainda, porque o canal é novo, tá? A gente ainda tá pegando a intimidade lá, mas tá muito bacana. Eu tô fazendo reacts quase todos os dias e eu pretendo fazer esses reacts ao vivo com vocês, seguindo as orientações. O link tá aqui no comentário fixado ou na descrição, tá? Então a gente vai falar sobre esses dois assuntos aqui, que são a guerra da Ucrânia e também a tensão na Ásia. Primeira coisa sobre a guerra da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele anunciou, foi isso ontem, no final do dia ontem, anunciou que enviou uma contraproposta para os Estados Unidos, a carta de paz com a Rússia. O principal ponto de destaque é a questão territorial de Luhansk e Donetsk, e aqui a gente está dando murro em ponta de faca. Eu estou trazendo isso para vocês porque a Ucrânia está fazendo isso. Qual que está sendo a estratégia da Ucrânia, que é aliada à estratégia da OTAN? Eles estão insistindo nessa questão de não entregar território para a Rússia, de não perder os territórios ali, a região de Donbass, e também da Ucrânia não deixar, não quer, bate o pé que ela quer continuar, que ela quer entrar na OTAN, porque eles estão tentando desgastar o Donald Trump para poder justificar um ataque da OTAN. O que eles estão querendo nesse momento é que o Donald Trump fala assim, faz o que vocês quiserem. Né? Eu até falei isso para vocês, isso não é oficial, isso é extraoficial do filho do Donald Trump, o filho mais velho dele, o Donald Trump Jr., que disse que ele está quase desistindo. O grande foco dos Estados Unidos nesse momento que a gente está fazendo esse vídeo, é a Venezuela. Ontem saiu um vídeo assim rápido, foi bem rápido mesmo, não deu muita visualização, porque o pessoal aqui na América Latina, nós aqui na América Latina, a gente não está entendendo a gravidade disso. Que ontem foi sequestrado um navio petroleiro perto da costa venezuelana. Teve um sequestro de um navio, não foi uma interceptação, foi um sequestro de um navio. E aí você tem estimativas de pessoas próximas ao Trump que acreditam que um ataque territorial à Venezuela pode acontecer até dia 25 de dezembro, até o Natal. Enfim, só para trazer isso para vocês. Por que eu estou querendo encaixar? As coisas têm que estar conectadas. A Ucrânia e a OTAN estão tentando convencer o Donald Trump que eles podem sim enviar armas e atacar a Rússia. Eles estão tentando vencer o Donald Trump pelo cansaço, pela paciência. Então, a gente não vai entregar território, a gente não vai fazer, a contraproposta é essa. Então, assim, é batendo contra a parede, dando murro em ponta de faca, até essa corda estourar e Donald Trump falar, faça o que vocês quiserem. Só que a Rússia é mais forte que se imagina, tá? Então isso é muito importante. E aí, aliado a esse pensamento, a isso, o Mark Rutte, que está alinhado ao Zelensky, ele pediu que os aliados da OTAN intensifiquem seus esforços para defesa territorial, porque a Rússia, segundo ele, a Rússia vai atacar os países membros da OTAN. Ela intensifica. Eles estão falando isso desde o início. Na real, eles estão falando isso que é para ataque, não é para se defender. Você sabe disso. A OTAN ela não tem estratégia de defesa. A OTAN, a estratégia dela principal é o ataque. É ela que está provocando essa guerra. Se você quiser saber, eu já trouxe vídeos aqui falando sobre isso, inclusive um recente. Procurem aí o porquê que a OTAN quer. Fiz essa semana aí. Por que a OTAN que está atrás dessa aqui, que a OTAN ganha com essa guerra? Né? Eu trouxe vídeo aqui para vocês. Então ele fez um discurso em Berlim chamando os aliados, né, da OTAN para se armarem cada vez mais, falando que a Rússia vai atacar. Pintam a Rússia como a grande inimiga, mas na verdade é a OTAN que está fazendo esse avanço, essa expansão da OTAN. E aí a gente tem uma outra questão aqui que é importante, sobre os ativos congelados da Rússia na Europa, né, nos bancos europeus, que a gente já falou aqui, que a União Europeia está estudando a possibilidade de utilizar os ativos congelados que foram sancionados pela Rússia desde 2022 para, inclusive, fazer um empréstimo para a Ucrânia. Aí a Ucrânia utiliza como quiser. E isso seria uma grande afronta à Rússia. A Rússia já falou que não quer isso. Falou assim que se fizer isso, a resposta vai vir pesada. E aí, eles pretendem até sexta-feira, amanhã, hoje é quinta-feira, dia 11, até sexta-feira, dia 12, fechar isso através de um acordo entre representantes da União Europeia em Bruxelas, na Bélgica, para que isso não passe por uma votação especial necessariamente. E aí
o principal país que está preocupado com isso é a própria Bélgica, porque dos 210 bilhões de dólares de ativos congelados da Rússia, 185 bilhões estão na Bélgica. E a Bélgica teme que, se eles utilizarem esses ativos para mandar para a Ucrânia, que você tenha uma retaliação forte da Rússia, ou que, através de um tribunal internacional, eles tenham que pagar tudo de uma vez para a Rússia, e aí eles falam, a gente não pode, a Bélgica vai ter que ficar devendo para a Rússia 185 bilhões. Então, a Bélgica pede garantia para os outros países aliados para que se eles se comprometam, que se algo acontecer, eles estarão do lado da Bélgica, tá? Mas a Rússia já falou que não vai aceitar isso não. Então, a situação é muito tensa de fato, tá? E essa tensão passa por Donald Trump para ver qual que vai ser a postura dele. Enfim. Agora um outro assunto aqui para a gente tratar, que eu anunciei para vocês, sobre o Mar do Japão. Esses dias aí a tensão aumentou, o Japão deu uma recuada no seu discurso, falando que lá em 1972 ele reafirma que reconhece a China, uma única só China, né? A Sanae Takahashi falou isso no parlamento, mas foram, pelo visto, palavras ao vento. A China fez uma ronda, né? A China fez uma atividade militar próxima da Coreia do Sul e do Japão, mas sem entrar no espaço aéreo da Coreia do Sul e do Japão. E a Rússia fez isso também. Eu trouxe vídeo, foi ontem, né, falando sobre isso, que a Rússia fez também. A Rússia tem fronteira com a Coreia do Norte, tá? Que é muito próxima, logicamente, você sabe, da Coreia do Sul. Então, fizeram atividades militares de patrulhamento no Mar do Japão, mas ainda em águas internacionais. E aí, hoje, o Japão pediu, né? O Japão tinha acusado a China de ativar e direcionar os seus radares para aeronaves japonesas nesses dias também. O Japão pediu uma posição dos Estados Unidos, os Estados Unidos fez uma posição falando que isso é péssimo para o equilíbrio da Ásia. E aí, o que aconteceu foi que hoje, 2 bombardeiros dos Estados Unidos, que são aqueles aviões bem grandes, né? Bombardeiros B-52, fizeram também uma demonstração de força nos céus do Mar do Japão, próximo ali da China. Eles estavam acompanhados, esses 2 bombardeiros, são bombardeiros com capacidade nuclear, estavam acompanhados de 3 caças furtivos F-35 e 3 jatos de superioridade aérea F-15 japoneses, tá bom? E aí o Japão, o Ministério das Relações Exteriores do Japão, né? Desculpa, o Ministério da Defesa do Japão fez a seguinte observação, abre aspas aí. O Japão e os Estados Unidos, então já colocou os Estados Unidos nessa, reafirmam sua firme determinação em impedir qualquer tentativa unilateral de alterar o status quo pela força e confirmaram o estado de prontidão, tanto das forças de autodefesa quanto das forças americanas. Eu quero trazer um detalhe aqui. O Japão e os Estados Unidos reafirmam sua firme determinação em impedir qualquer tentativa unilateral de alterar o status quo. Olha a contradição aqui do comunicado do Ministério de Defesa do Japão. Quem que tentou alterar o status quo foi o Japão, falando que vai enviar, apontando mísseis para a China, falando que ia enviar tropas para a relação China e Taiwan para defender Taiwan, independência de Taiwan, sendo que desde 1972 o Japão, por acordo, reconhece uma só China, não reconhece Taiwan. Os Estados Unidos não reconhecem Taiwan. Então, assim, quem que estava tentando alterar o status quo com uma medida unilateral aí é o Japão. Então, assim, olha só a contradição do comunicado e aquela relação dúbia que a gente já falou aqui várias vezes dos Estados Unidos. Daqui a pouco o Donald Trump está lá, né? Eu já falei para vocês que isso também tem a ver com... Ontem a gente fez vídeo aqui falando que a China falou que recusou a compra de chips H200 da NVIDIA. Vocês lembram disso? E achavam, não, a gente agora está produzindo nosso chip, agora está produzindo os nossos chips que são semelhantes ali ao chip da NVIDIA, a gente não precisa mais, não. A gente vai comprar muito pouco de vocês. Então, ou seja, volta, o Donald Trump, os Estados Unidos vem em outras áreas, então vão apoiar Taiwan, aí depois retira, depois volta, é assim que funciona. É assim que funciona a questão
das forças, né, do equilíbrio dessas forças. Mas deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre esses dois assuntos. E um terceiro, assim, que a gente acabou tratando aqui de forma rápida sobre as atenções dos Estados Unidos na América Latina, tá bom? É muito importante. E aqui eu vou terminar de tomar o meu cafezinho Vero. O link está aqui na descrição, abaixo da nossa descrição eu sempre deixo o link do site, para você entrar no site da Vero, porque é um café por assinatura. Você assina e recebe mensalmente na casa de vocês, e o nosso cupom de desconto é o Café Dialético, tudo junto em maiúsculo, café muito gostoso. Se você quiser tomar sem açúcar, ele já é muito gostoso sem açúcar. Se você quiser colocar um pouquinho, não tem importância não. Eu estou tomando o meu aqui sem, porque eu já gosto dele sem açúcar assim, tá bom? Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração, um grande beijo. Fui!